Os reinos do norte e do oriente satisfarão seu desejo de muito tempo, e juntamente com o anticristo e seu governo mundial farão tudo acontecer como em um dia. Eles odiarão a prostituta, a grande cidade, a grande Babilônia, e a colocarão desolada, nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo, e então será o fim da maior potência econômica e militar do mundo. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, amém? Nós estamos aqui no spoiler de número 3 do livro, né? O Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas. E eu quero já lhe convidar a adquirir o livro, tá? Ele é de venda exclusiva na livraria Carlos Santana, ao qual está aí o link, né, está aí na descrição. Tá? Nós estamos indo para o spoiler de número 3. E esse spoiler ele está entrando no capítulo 2 do livro, página 33, Carta às Igrejas da Ásia. Quero agradecer a todos aqueles que já adquiriram o livro e deram aí o feedback dizendo que a leitura é maravilhosa, realmente é algo desvendado, né, que tem desvendado o Apocalipse, ajudado a entender o Apocalipse. E quero também aqui mandar um abraço para o missionário Zacarias, lá em Moçambique. Né? Nós fizemos o envio de uma cópia e-book para o missionário. Que Deus abençoe a sua leitura. Né? Como eu disse, esse livro é um projeto de ordem missionária. Invista, né, no conhecimento da palavra de Deus, adquira o livro. Vamos lá então, eu quero ler com vocês aqui, pegue sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3. Está com a Bíblia aí? Vamos ler? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou, as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3, ok? A primeira palavra do livro de Apocalipse, no original grego, é apocalipsis, tá? Exatamente essa palavra, que se translitera para o português apocalipse, tá? E no dicionário de grego bíblico, né, James Strong, a palavra significa o ato de tornar descoberta e exposta uma revelação de verdade e instrução concernente a coisas desconhecidas, sendo muito bem traduzida, né, nas melhores versões da Bíblia pela palavra revelação. Então o Apocalipse ele é a revelação das coisas que vão acontecer com brevidade. E foi notificado ao apóstolo João, tá, tendo por endereçamento a todos os servos de Jesus Cristo, tá, de todos os tempos e eras. A bem-aventurança é para todo aquele que ler e ouvir, pois o tempo está próximo, declara o próprio Cristo. Abra aí sua Bíblia. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 1, versículo de 4 a 9. Tá? João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados,
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 4 a 9. Amém? Vamos partir daí, né, falando sobre a saudação do apóstolo João nos versículos 4 a 6. Tá? Veja que a saudação ela é declarada às 7 igrejas da Ásia. E são igrejas bem conhecidas do apóstolo João. João diz às igrejas que é companheiro de aflição. E ele informa que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja bem, Patmos ela é uma pequena ilha de formação vulcânica que faz parte de um grupo de ilhas gregas a leste do Mar Egeu, chamadas de Ilhas do Dodecaneso. Ela está a 55 quilômetros da costa sudoeste da atual Turquia. Tá? Patmos, na época do apóstolo João, ela era de natureza desolada, terreno rochoso e árido, e foi utilizada pelos romanos como uma ilha-prisão e local de exílio para criminosos, tá? Onde os prisioneiros eram obrigados a trabalhar nas minas das ilhas. Algo importante é que Domiciano ele era o imperador neste período. E é historicamente claro o esforço do imperador Domiciano em sua autodivinização. Ele se proclamou como Deus. Né? Isso era, de certa maneira, comum, né, entre os imperadores. Tá? Assim como César também, né, Augusto, né, e muitos outros imperadores. Domiciano ele busca essa autodivinização, né? Então, e ele traz assim o culto ao imperador e por consequência uma forte perseguição aos cristãos. Por quê? Porque os cristãos possuíam uma forma de adoração monoteísta e eles adoravam apenas ao Senhor Jesus Cristo. Eusébio, em sua história da igreja, relata que Domiciano tinha a mesma crueldade que Nero e que nesse tempo o apóstolo João, que ainda vivia, foi condenado a habitar na ilha de Patmos por ter dado testemunho do verbo de Deus. Veja que João ele estava sendo empático com todo o sofrimento de seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tá? Porque toda a igreja de Cristo, nesse período, estava sendo perseguida, estava sofrendo com perseguições, tá? Principalmente aqui no governo de Domiciano. E as perseguições ocorriam única e exclusivamente pelo motivo da fé. Okay? João próprio, em virtude da perseguição, ele estava exilado em Patmos. E não podemos continuar o capítulo sem entender o fenômeno das perseguições impetadas à Igreja de Cristo no período do Império Romano. Porque essas perseguições, né, elas vão voltar a ocorrer no período da Grande Tribulação, que é citado no livro de Apocalipse, e a todo aquele que não tiver a marca da besta, ele será perseguido, preso e executado por pena de decapitação. Tá?
Os reinos do norte e do oriente satisfarão seu desejo de muito tempo, e juntamente com o anticristo e seu governo mundial farão tudo acontecer como em um dia. Eles odiarão a prostituta, a grande cidade, a grande Babilônia, e a colocarão desolada, nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo, e então será o fim da maior potência econômica e militar do mundo. Nós vamos então agora falar acerca da perseguição aos cristãos no Império Romano. Eu estou na página 36 do livro do Apocalipse, um livro maravilhoso, abençoado. Você deve adquiri-lo, né? Porque realmente ele é edificante. Olha, veja que desde o martírio do apóstolo Pedro, ocorreu aproximadamente 65, 68 depois de Cristo, e do apóstolo Paulo, que foi aproximadamente em 68 depois de Cristo, e até a morte de João, em aproximadamente 100 depois de Cristo, a igreja de Jesus Cristo passa por um período chamado de Era Sombria. Isto em razão das perseguições estarem sobre a igreja. Ainda que as perseguições não eram constantes, a espada das perseguições estava a qualquer momento sobre os cristãos. Tá? No século II, vamos encontrar muitos registros feitos pelos pais da igreja e outros escritores e historiadores que trazem luz para esse momento de terror que foi vivido pela igreja de Cristo. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: acerca dessa perseguição terrível sobre os cristãos. O que levou o Império Romano a perseguir uma organização tão pacífica, cumpridora dos deveres e transformadora da sociedade como era a Igreja de Cristo? Gente, isso é uma pergunta que ela merece ser feita, inclusive, nos dias de hoje. O que leva a Igreja de Jesus Cristo, que é uma organização tão pacífica, cumpridora dos deveres, transformadora da sociedade, ser perseguida, inclusive, nos dias de hoje? É só você acessar o sites aí, né, que falam sobre perseguição à igreja cristã, perseguição à igreja evangélica, ou algo assim, e você vai ver como o cristianismo e os cristãos são perseguidos ainda nos dias de hoje. Nós temos muitas perseguições em países de ordem comunista, né? Assim como a China, a Coreia do Norte e outros países. Também temos perseguição aos cristãos em países de ordem islâmica, tá? E também temos perseguição em outros países que não cabem nessas situações, mas que também oferecem perseguição àqueles que professam a palavra de Deus, que são cristãos, tá? Porque, inclusive, existe relato de morte de cristãos, prisão e morte de cristãos, única e exclusivamente por sua fé. Mas vamos, então, buscar a resposta do porquê o Império Romano perseguiu a igreja cristã, a igreja de Cristo. Bom, primeiro nós devemos entender que a sociedade daquela época ela era uma sociedade pagã. Tá? O paganismo era aberto e o politeísmo era motivo de unidade, inclusive comercial, entre os povos. Tá? Exemplo deste fato pode-se encontrar, por exemplo, nas ruínas da cidade de Pompeia, uma cidade romana, tá? Aonde vai se encontrar, por exemplo, o templo da deusa Ísis, que é uma deusa pagã egípcia. E assim, em todo o Império Romano, nós vamos ver essa questão pagã e cosmopolita, né? Onde você tem essa veneração a vários deuses, a um panteão de deuses. Agora, veja só, de outro lado, o cristianismo ele admitia a adoração única e exclusiva a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus.
Tá? Então nós temos aí um problema ali que nós tratamos, né, inicialmente, a própria autodivinização do imperador, né, como, por exemplo, como no caso Domiciano, buscando ser adorado como Deus, e também a própria questão do paganismo romano, e nós vemos que o cristianismo, ele adorava um único Deus, e tinha como seu Senhor, único exclusivamente, a Jesus Cristo. Tá? Então veja que temos essa questão, né, que ela vai pesar para que o Império Romano persiga os cristãos, mas temos também um outro fato, né, que os cristãos, em virtude das perseguições, eles tinham que ter reuniões secretas, escondidas. Eles se reuniam antes do nascer do sol ou ao anoitecer, e normalmente eles iriam se reunir em cavernas ou catacumbas. Tá? E veja só que essas reuniões secretas, que eram obrigatórias em virtude da perseguição, levantavam nos pagãos ou nos romanos, vamos dizer assim, despertavam suspeitas, né? O que eles estão fazendo? Tá? Os cristãos mostravam também profunda misericórdia e amor aos de fora, inclusive aos escravos e às pessoas menos favorecidas. Devemos lembrar que a sociedade romana, tá, ela era uma sociedade extremamente escravagista, e a história mostra que provavelmente 50% da sociedade romana era formada por escravos. Tá? E a atitude para com os escravos é sempre aquela que nós vemos como pessoas de segunda, terceira, quarta categoria, ou mesmo, muitas vezes, as pessoas são tratadas como verdadeiros animais ou objetos ou coisas. Agora veja só, os cristãos, eles demonstravam misericórdia, amor, tratavam os escravos convertidos como iguais a si. O cristianismo, ele apregoava isso, né? A igualdade entre as pessoas, um relacionamento equitativo, né? No mesmo nível. Então veja só, essa atitude do cristianismo, ela ofendia essa sociedade escravocrata, essa sociedade que fazia com que pessoas fossem diferentes de outras pela sua situação. Veja que o cristianismo também, ele promovia o resgate à vida, ele valorizava a vida, e esse resgate à vida ia contra estruturas sociais nefastas, promíscuas e destrutivas dentro da sociedade, do Império Romano, como, por exemplo, o infanticídio. O infanticídio é o assassinato de crianças, exatamente o que você está ouvindo. No Império Romano, não havia esse valor à vida que o cristianismo dá, da maneira como o cristianismo dá. E é relatado, é histórico, né? Tá? Existe um relato de que muitas crianças que nasciam, tá, e por diversas situações que poderíamos aqui estar colocando, tá, decorrência da miséria, da pobreza, de situações adversas, de relacionamentos que haviam ali, adversos, né, ou mesmo simplesmente por questões de enfermidade. Olha, queridos, poderia relacionar vários pontos, mas deixa eu falar o que acontecia aqui. As crianças, elas eram abandonadas à sorte da vida. Era muito comum em praças, né, crianças serem colocadas ali à mercê da sorte, e muitas delas eram adotadas, tá, mas não com um propósito positivo. Elas eram adotadas com o intuito daqueles que o faziam de torná-las no futuro escravas, ou mesmo usarem para fins de prostituição, para terem lucros com a prostituição usando aquele ser humano. Então veja só
O cristianismo ele veio e trouxe valor à vida. Esse infanticídio, assassinato de crianças, foi condenado expressamente pelo cristianismo, como é hoje. Né? Nós vemos hoje, e o livro vai falar disso, a questão do aborto em nossa sociedade. Hoje nós estamos vendo, né, como que tem se incentivado a questão do aborto. Eu não estou falando do aborto involuntário, aquele aborto que ocorre por alguma questão, uma enfermidade ou uma situação de força maior. Eu estou falando do aborto consciente, do aborto voluntário, que tem sido incentivado na atual sociedade e em muitos países, inclusive, aprovando leis a favor do aborto. Queridos, abortar é matar uma vida, é assassinar uma vida, porque no ventre da mulher está uma vida. Aquele feto é uma criança, é uma vida. A vida inicia-se na concepção. Esse é o princípio do cristianismo, valorizar a vida. O cristianismo valorizou tanto que, lembra que eu falei que haviam, entre aspas, né, crianças que eram adotadas, mas eram adotadas com fins nefastos, terríveis. Veja só que os cristãos, eles tomaram uma prática positiva. Muitos cristãos iam até essas praças, pegavam as crianças que tinham sido lançados à sorte, né, ou para morrer ali, ou simplesmente serem adotados para fins tão nefastos e promíscuos, né? Os cristãos, eles iam, adotavam as crianças como seus próprios filhos e davam a essas crianças a melhor educação que podiam dar dentro de seus lares. Veja que o cristianismo, ele dá início àquilo que nós conhecemos como os orfanatos, o cuidado à criança. O cristianismo trouxe o cuidado aos mais velhos, o cristianismo trouxe o cuidado às pessoas desamparadas na sociedade. Então veja que essas estruturas promíscuas, nefastas, elas estavam sendo colocadas em xeque pelo cristianismo. Os reinos do norte e do oriente satisfarão seu desejo de muito tempo, e juntamente com o anticristo e seu governo mundial farão tudo acontecer como em um dia. Eles odiarão a prostituta, a grande cidade, a grande Babilônia, e a colocarão desolada, nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo, e então será o fim da maior potência econômica e militar do mundo. O cristianismo também, ele foi contra, por exemplo, a prostituição cultural. No Império Romano era muito comum, eu expliquei que haviam templos ou uma adoração a muitos deuses e muitos templos. Podemos lembrar o apóstolo Paulo na cidade, em Atenas, em Corinto, em Éfeso, né, quando nós vemos na leitura dos livros apostólicos ali que estas cidades elas veneravam deuses estranhos. Vemos que esse politeísmo, essa veneração a esses deuses estranhos, muitos desses cultos, eles exigiam a prostituição de pessoas. Então veja que era conhecido como prostituição cultural. E muitos dos templos as pessoas iam, moças, meninas, moços, meninos, homens, e ali então para se prostituir, a chamada prostituição cultural. Sobre a questão da prostituição, relatado na história que se auferia muitos lucros, né, lucros muito altos com este tipo de exposição da pessoa humana a um estado dos mais miseráveis. Porque é isso que é a prostituição. Veja que meninas, meninos, eles eram feitos escravos e muitas vezes colocados à disposição dessa prostituição cultural e os seus
proprietários, os seus donos, auferiam lucros com a desgraça, com a miséria dessas pessoas. Isso é narrado na história, inclusive existem cidades no Império Romano que eram conhecidas, muito conhecidas, pela questão da prostituição cultural. Ok? Agora veja só, o cristianismo ele chega e ele prega contra, porque o cristianismo vem valorizar a pessoa humana, ele vem valorizar o ser humano, né, como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Outra questão também que poderíamos citar é a luta dos gladiadores. Tá? No Império Romano havia um ditado, né, que as pessoas precisavam de pão e circo. Né? Então, os governos eles trabalhavam para dar pão, comida para as pessoas e circo, diversão. E era muito comum no Império Romano as arenas de jogos. E não eram jogos como nós vemos hoje, um esporte, um futebol ou alguma outra coisa. Eles eram esportes de vida ou morte. As lutas dos gladiadores. Haviam sim muitas dessas lutas que eram eventos de apresentação, mas muitas dessas lutas eram lutas reais com o fim trágico e a morte de muitas e muitas e muitas pessoas. Milhares e milhares de pessoas perderam as suas vidas. Normalmente eram escravos, pessoas que eram obrigadas a participar desses jogos. Né? Elas não faziam porque estavam ali querendo expor a sua vida à morte, não. Tá? Então veja só o estado em que o ser humano foi levado no Império Romano. Inclusive, nós temos ainda hoje, lá em Roma, o Coliseu, né, que ele foi talvez a maior arena de espetáculos já feita, né, com o intuito de fazer apresentações e aonde, né, milhares e milhares de pessoas perderam as suas vidas. Haviam apresentações, entre aspas, diversões grandiosas. Milhares de pessoas ali se apresentavam para assistir aos gladiadores e muitas vezes, milhares de cristãos perderam suas vidas porque foram lançados nas arenas e foram devorados por leões, por cães, mortos, assassinados, única e exclusivamente porque eram seguidores de Jesus Cristo, por causa de sua fé. Agora, o cristianismo ele vem e ele se opõe a todas essas práticas, demonstrando que os homens são iguais, são criados à imagem e semelhança de Deus e são iguais diante de si, né? Não, os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, não existe diferença entre eles. Né? Então, o cristianismo vem trazer isso. O cristianismo vem trazer uma mudança nas estruturas e é tudo que o Império Romano não quer. O historiador Gaio Suetônio Tranquilo, no ano de 70 a 140 depois de Cristo, né, ele é funcionário imperial de alto nível sob Trajano e Adriano, intelectual, conselheiro do imperador, e ele justificará a decisão e as sucessivas intervenções do Estado contra os cristãos, definindo-os como superstição nova e maléfica. Preste muita atenção. Tá? Foi assim que o cristianismo foi criminalizado. Tá? O cristianismo foi tido como superstição nova e maléfica. Uma verdadeira pestilência relacionada, segundo a visão do paganismo romano, com artes mágicas, conjunto de práticas irracionais, que eram apenas feitas pelos magos, pelos feiticeiros e pessoas de personalidade sinistra, que usavam daquilo para enganar gente ignorante e sem educação filosófica. Veja só, ao taxar o cristianismo de magia, o Estado romano, né, marcava, criminalizava e submetia o cristianismo nascente ao seu controle como sendo algo de muita maldade. A palavra maléfica
igual a portador de males, né? Dizia que a nova religião era vista pelo Estado romano como uma seita impregnada de delitos dos mais inomináveis e, portanto, a causa dos males que ocorriam, inclusive, na sociedade romana. Pestes, carestias, invasões de bárbaros. E nasce, assim, por parte do Império Romano, sangrentas perseguições ao cristianismo, queridos. Veja só que o que leva a uma entidade, né, o que leva uma organização tão pacífica, cumpridora dos seus deveres, transformadora da sociedade, como era a Igreja de Cristo, a ser perseguida. Né? O que levava a Igreja de Cristo a ser perseguida era, na verdade, o seu alto valor. Era, na verdade, a maneira como ela tratava o ser humano, né, como alguém digno. Era os valores elevados do seu ensino, que iam contra as estruturas nefastas, promíscuas e destrutivas do Império Romano. Queridos, nós vamos ver que historiadores como Suetônio, Dione e Cássio referem que Cláudio mandou expulsar os judeus. Né? São referências feitas sobre a questão dos cristãos, porque estavam continuamente em litígio entre si por causa de um certo Crestus, o que é claramente entendido como Cristo. Karl Barth, historiador do cristianismo, comenta que estaríamos diante das primeiras reações provocadas pela mensagem cristã na comunidade de Roma. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar depois falando sobre as perseguições, entendendo esse fenômeno das perseguições do Império Romano ao cristianismo, porque entender este fenômeno nos dará o entendimento da grande revelação que Jesus Cristo faz a João, que também estava preso na ilha de Patmos por causa da perseguição e do seu testemunho acerca da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo Spoiler. Os reinos do norte e do oriente satisfarão seu desejo de muito tempo, e juntamente com o anticristo e seu governo mundial farão tudo acontecer como em um dia. Eles odiarão a prostituta, a grande cidade, a grande Babilônia, e a colocarão desolada, nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo, e então será o fim da maior potência econômica e militar do mundo.